demais. A seleção brasileira já está em Brasília para o jogo das eliminatórias contra o Peru na terça-feira. E a equipe foi recebida com carinho na chegada. O torcedor do Botafogo chegou cedo ao hotel da seleção, atrás de espaço para exibir o próprio orgulho. Há quanto tempo nós, torcedores botafoguenses, não tínhamos um jogador na seleção brasileira? E ainda mais, né? Dando resultado e a vitória para a seleção brasileira. Autores dos gols da vitória do Brasil contra o Chile, Igor Jesus e Luiz Henrique do Botafogo foram dos jogadores mais tietados na chegada da seleção a Brasília. Eu entrava logo com o Luiz Henrique como titular. Né? O Luiz Henrique ele já vem apresentando que está dando sangue pela amarelinha. Né? A mãe do Henrique até tentou fazer dele um rubro-negro, mas... Eu fui escolhido, né? E tem vivido saborosos dias de coração dividido. Pensa na liderança do Brasileirão e não esquece a semifinal da Libertadores. Caraca, é muita emoção, cara. Eu tô muito ansioso, tô contando cada dia, quantos dias faltam. Pô, muito ansioso mesmo. Um típico botafoguense. Eu acho que já dá pra ser campeão já, mas só no final do ano. Não vamos gritar antes da hora, né? O time tá muito entrosado, né? Com Arthur Jorge, o elenco todo. Marlon Freitas é o cara que dá o volume pra partida, né? Gregory é o cão de guarda. Pô, e Igor Jesus é o artilheiro, na minha opinião. Os desejos deles são mais do que óbvios. Qual seria? O título da Libertadores e do Brasileirão, né? Vamos lá, né? Porque assim, Igor Jesus e Luiz Henrique, claro, foram os grandes personagens, os grandes protagonistas, marcando o Igor Jesus, obviamente, um gol e o Luiz também, com 2 chutes pro Igor Jesus, e o Luiz Henrique fez o que tinha que ser feito. Entrou, chutou uma vez, fez o gol, garantiu a vitória para a seleção brasileira. Quando a gente conversava sobre as opções que o Dorival tinha, né, ou tem para chamar lá pro ataque, a gente questionava se um ou outro podia ser titular ou não, mas a gente nunca questionou a qualidade desses 2 jogadores. Sim. E ontem foram muito importantes, Marra. E a gente ficou assim, meio... lembro que a gente falou sobre isso anteontem, não sei. Ficou meio naquela coisa assim de uma oportunidade para o Endrick começar, tal. A gente tem falado sobre isso há algum tempo, né? E também a gente não se permitiu falar mal do Igor Jesus. Por quê? Porque, e até ontem você me perguntou, né, qual a característica? Para mim era aquela mesmo do gol. A semelhança com o que o Pedro poderia fazer na área. E acho que ali ele faz muito bem mesmo. E como, assim, como trouxe aqui o Antônio Chamorro, que está com a gente ainda, é tudo muito cedo para ele. Tem 3 meses, cara, que ele chegou ao Botafogo. Só que ele chegou tão chegando que a convocação era incontestável. Você poderia contestar, mas já vai jogar como titular, nem jogou, nem colocou a camisa e tal. Mas era, no meu modo de ver, obedecendo a um critério na cabeça do Dorival, que queria um Pedro lá dentro. E um Pedro lá dentro, já que não tem, esse é o mais parecido. E ele foi muito bem. Agora... Eu quero ouvir, antes de passar pro... O que está acontecendo? O que é isso? É Hadouken? Kamehameha. Fala, Bruno Vicari, porque você ficou a semana inteira aqui caçando treta com o Pedro Ivo. Não era isso, Anhão? Aí ele ia lá, xingava, brigava, questionava. Todo mundo vai na frente do Endrick. Todo mundo entra na frente do Endrick. E o Igor Jesus, não que ele não tenha qualidade, mas ele já vai jogar. Isso. Ele fez o gol ontem e comemorou como? PV. Não, eu acho que o que vocês falaram e o que eu vi ontem, na verdade, só confirmou aquilo que a gente estava discutindo. O quê? O que você mesmo falou mais cedo aqui, que pode trocar uma peça ou outra, mas a seleção brasileira continua tendo problemas coletivos. E o que a gente discutiu, a nossa discussão envolvendo o Igor, o Endrick ou outros jogadores, nunca foi esse é melhor que o outro, mas foi sobre uma convicção no trabalho e na sequência das escalações. Sim. O Igor Jesus, eu não vi, assim, eu acho que ele fez o gol ontem como o Endrick poderia ter feito, como o Pedro poderia ter feito, como o João Pedro poderia ter feito ou qualquer outro jogador. Eu acho que foi muito mais uma questão de individualidade do que uma característica dele
que proporcionou aquele jogo ou determinada característica para o jogo da seleção. Isso eu não vi. Mas assim, a característica dele é aquela movimentação, por exemplo. Tem outros jogadores... Mas eu acho que outros jogadores fariam aquilo também. Mas aquela cabeçada ali também, ele tem muito mérito. Tem. Não estou tirando o mérito dele. Sim, sim. Mas assim, eu não vi aquela... entendi seu ponto. Eu não vi aquela coisa assim, olha, graças a essa característica a seleção melhorou. Influenciou o jogo do Brasil. Tanto é verdade, que ele ia ser substituído. No detalhe do gol ali do Carlos Gil e do Zé Renato Ambrosio, o que eles falaram? Olha, foi bom que o gol saiu agora, porque o Endrick já estava aquecendo para voltar para o segundo tempo. Quer dizer, nem o Dorival estava enxergando algo assim de diferente na característica que estivesse agradando. Então, acho que como a gente discutiu aqui... dele só no jogo. Então, eu acho que como a gente estava discutindo aqui, é muito mais no erro e no acerto. Escala um, escala o outro. Não deu esse, chama o outro. E vai passando na frente e vai ver se uma hora dá certo. Mas isso é o fruto do desespero. É o desespero. Fruto da pressão. Mas aí o que me chama a atenção, que foi o que a gente conversou e acho que você concorda, o Igor Jesus, ele vai ser titular no próximo jogo? Acho que vai. Porque aí o Endrick também faz gol no jogo e ele vai pro banco. Sim. Como no chute do Luiz Henrique, o Endrick tá lá para empurrar a bola para dentro também. Só que o goleiro tira a mão e o Endrick nem precisa empurrar. Então acho que foi muito mais, ainda é muito mais no desespero, no erro e no acerto e na aleatoriedade do que, olha, eu preciso desse jogador para essa função porque agora tá funcionando. Eu acho que ele buscou uma característica ali. Do Igor Jesus. Mas você entende que o que ele buscou, ele encontrou? Não é o ideal ainda, até porque o time não consegue extrair o máximo do que o Igor Jesus tem, por exemplo, no Botafogo. Claro. Tem um time muito mais organizado, líder do Campeonato Brasileiro. Mas na cabeça do Dorival, é muito importante o papel desse 9, e ele mudou muito de ideia depois da Copa América até. E aí está muito com o que você falou, de estar perdido, né, dessa tentativa. Mas ele enxergava o Pedro para ser esse 9. Não teve o Pedro. Depois ele enxergava o João Pedro. Até informação no Pedro Ivo. Não teve também. Não teve também. Então o Igor Jesus estava pedindo passagem. Dentro de uma carência dessa... Alguém mais próximo disso, né? Alguém mais próximo disso. Porque assim, ele tem a presença, ele joga a defesa para trás, o ser esse 9 que te dá um pouco mais de profundidade, só que ele é um jogador que contribui muito fora da grande área com a movimentação dele. Obviamente, a gente não conseguiu ver isso na seleção, porque falta o conjunto mesmo, falta o ajuste fino, falta a organização. O Igor fez 2 treinos com a seleção. Muito pouco, mas assim... Sim, né? Eu achei que ele foi bem, Mari. Eu achei que ele eu também achei, ele merece estar lá mesmo, com o Luiz Henrique. O que me incomodou é isso, que eu falei na primeira hora. Pra mim, eu olhei pro Brasil, você pode ter visto um desenho tático diferente, de posicionamento, de mais jogadores. Mas o jogo pra mim foi a mesma coisa. Bola de um lado, Savinho corria. Como toca no Vinícius, é o Vinícius quando estava, né? Dribla, cruza a bola na área, ou toca para a entrada da área para alguém finalizar. Eu não vi nada assim. O Rafinha pelo meio que a gente vê no Barcelona, fazendo infiltração, trocando com o Rodrigo, eu não enxerguei. Vamos ver se agora também, com a vitória, com outro adversário que é mais acessível, é possível ter uma continuidade desse, né? Desse trabalho, não é, Tonhão? Porque desde a eliminação ali da Copa América, por conta do desespero, da necessidade, né, o Dorival ele está tentando diversas coisas. E assim, né, não foi apenas o Endrick que estava no aquecimento antes do intervalo, eram 6 jogadores, eram Andréas Pereira, o próprio Luiz Henrique, já estavam ali o Bruno Guimarães e o Gerson, o Endrick também. Então assim, acho que o Dorival não estava gostando do geral, mas tanto que no intervalo ele muda exatamente a dupla de volantes, né, sai o Paquetá e o André para a entrada do Bruno Guimarães e do Gerson. Sobre o Igor Jesus, né, eu acho que o Dorival até tentou fazer um esquema muito parecido até com o que o Botafogo faz, né, de utilizar o Luiz Henrique, o Savarino e o Almada, né, também ali como 4 atacantes, e foi o que ele tentou colocar ontem no primeiro tempo, e que demorou a todo mundo se encontrar, até por causa desse espaçamento que existia entre o meio-campo e o ataque. Então estava muito difícil de o pessoal conduzir a bola até o ataque. Começou a melhorar quando acho que o Chile também perdeu a intensidade na marcação, né? Acho que esse foi outro ponto que ajudou muito a seleção brasileira, porque o Chile estava com uma marcação muito alta ali até a metade, e depois quando começou a recuar, o Brasil começou a aparecer mais chances, com o Rodrigo e o Abner principalmente ali do lado esquerdo, mas o gol sai exatamente do lado direito com o Savinho numa jogada individual para o Igor Jesus. E no segundo tempo, o Brasil controla mais as ações, o Chile só começa a assustar com as mudanças, mas assim,
vocês falavam até na primeira participação, né? Quando o Chile muda, cai muito o rendimento do time, né? Eles aparecem muito mais em erros individuais do Brasil do que necessariamente em jogadas construídas. Mas o Igor Jesus, eu acho que ontem, pelo jogo como se mostrou, ele foi bem, porque ele conseguiu, no momento que precisava, fazer um gol de cabeça que... Aí é aquela coisa, talvez com o Endrick, que não é um jogador tão alto, talvez ele não conseguisse cabecear com tanto... com a mesma eficácia que fez o Igor Jesus. E acho que até por isso ele sai da frente. O Endrick é um jogador que vem muito mais de trás, às vezes, para buscar um chute de média distância, tem um chute muito rápido, tem um pensamento muito rápido, mas acho que o Igor Jesus ganha nessa porque ele se coloca muito mais entre os zagueiros e pode fazer um gol como fez o de ontem. Agora, entre outros personagens, Savinho, né? Porque acho que ele foi o melhor do Brasil? Eu achei que sim. Gostei muito do Abner também. Gostou, Marra? Gostei. Porque o Savinho foi personagem durante essa semana, né, com a aspa dele lá sobre não ter visto o jogo da seleção. E existia também uma pressão em cima dele, né? Tinha muita gente que entendia que, tá certo, moleque, tem que descansar e tal. Mas tinha uma galera falando assim, vamos ver se hoje o Savinho vai ver o jogo. Vamos ver se hoje a seleção brasileira vai fazer o Savinho ficar acordado. É um personagem. E o jogo passou por ele. Ele soube lidar com isso, né? Chamar a responsabilidade. Um jogador... foi essa cara feia? Pode falar. Eu acho exagerada essa crítica ao Savinho. A questão dele não ter visto o jogo. É um atleta do Manchester City, um horário tarde, tem que treinar no dia seguinte. A gente reclama tanto que falta, às vezes, uma entrevista mais transparente. Quando o cara é transparente, toma uma pancada. Aí quando o cara é assessorado, toma uma pancada. Então, não me incomoda. Na minha opinião, não me incomoda. Esse fator, tá? Se cá entre nós, assim, depois até conversando mais com o Pedro Ivo, não é fato. O fato que ele deve ter ido dormir, que tinha que trabalhar no dia seguinte cedo, e o atleta trabalha com o corpo e tal, mas não é fato que ele não tenha tido capacidade para responder aquela pergunta sobre a dificuldade que teve o Brasil para furar o bloqueio da seleção do Paraguai, porque o Dorival passou 1h30 de sessão de vídeo para eles. Ele não quis se comprometer. Ele não quis se comprometer para não falar nenhuma coisa que viesse a magoar alguém. E também é uma verdade que ele saiu pela tangente errada. E são poucos os jogadores que assistem aos jogos. Sim. A maioria nem gosta de assistir. Muitos não gostam de ver jogo. São poucos que, por exemplo, Gaúcho, que eu sou te falando. Um cara que a gente sabe que assiste jogo, o Felipe Melo. Sim. Felipe Melo assiste tudo que é jogo. Alguns gostam muito de ver. Bolasse. Bolasse, é verdade. Tava vendo ontem. É verdade. Bolasse vê todos os jogos. Isso que a Mari falou, eu até estava falando aqui, eu acho que o Luiz Henrique entra muito bem, faz um belo gol, mas na minha visão ele não ganha titularidade. O Igor Jesus, para mim, é titular, porque o Savinho, a gente falou muito sobre, às vezes, faltar personalidade. Para mim, ele mostrou essa personalidade, chamou o jogo. Errava e insistia. Vai para cima, insistia. Muito habilidoso, ali pelo lado direito, ele traz uma movimentação interessante, criatividade, a assistência dele, mostrando toda a categoria que ele tem, né, de um jogador que já é importante, né, Marlon, no Manchester City, no Pep Guardiola. Para mim, é uma grande notícia para a seleção brasileira. E o Donão, o botafoguense está orgulhoso, né? Muito, claro. A seleção combina com o Botafogo, né, historicamente, né? Tem Mas a gente perdeu, né, infelizmente, tem uma lacuna aí de alguns anos ou décadas que o Botafogo se afastou da seleção. Isso diz mais pelo que as administrações fizeram com o Botafogo. Com o Botafogo, Vocês estão muito bem nesse programa hoje. Não fala isso. Cada coisa que eu concordo, assim, não sei. E parece que o pessoal estava super orgulhoso ontem no Rio de Janeiro, né? Acompanhando o jogo da seleção, quando tinha gol. Nossa, o pessoal gritava fogo nas janelas, né? Então, assim, a torcida... Meu sobrinho João Vitor tá lá em casa. Tá lá, João Vitor, Mariana, Maria Luísa... O Pedro. Rafael, Pedro. Vai falar Rose. Caramba, você mora numa mansão, dona? Não, calma. Vamos mentir pro telespectador. Continua. Mas ele tava todo orgulhoso, assim, gol do Luiz Henrique, gol do Igor Jesus. É um pouco daquilo da proximidade, que às vezes a gente fala, identificação, identificação, então. O sorriso do Luiz Henrique faz o torcedor se identificar. E como é que chama? Kamehameha. Também. É isso. Ô, Tonhão, obrigada, pela sua participação. Boa sequência de... Comentarista do Seleção Sport TV, Caio Ribeiro tem ficado impressionado com Igor Jesus. Não apenas na seleção brasileira, como também no Botafogo. O ex-jogador defende que o centroavante permaneça como titular e o exalta. Tem uma opinião que o cara que joga no Botafogo, protagonista, está muito mais acostumado a lidar com pressão que o cara que joga em time mediano da Europa. Lá, perde de 1 ou 4, não acontece nada na sua vida, sai para jantar normalmente com a família. Aqui no Brasil é pressão 24 horas.
Me chamou a atenção o jogo do Igor Jesus contra o São Paulo no Morumbi, ambiente hostil, 60 mil pessoas, o São Paulo com química com a Libertadores. Ele teve personalidade, segurou todas, jogou sozinho, esperou os meias, trabalhou de costas. Tem personalidade que chama atenção. Esse cara pode botar para jogar que não vai sentir. Pode não ser o melhor do time, mas não vai sentir. O gol que faz de atacar o espaço é de centroavante bom. Todas as bolas que chegaram ele brigou o tempo todo. Tem que levar em consideração. Para o modelo de jogo, contra times fechados, pivô, presença de área, explorar bola que vem do fundo do campo, para mim seria titular de novo contra o Peru, pede Caio Ribeiro.